Beleza? Foi? Bem, pessoal, nós vamos dar seguimento em mais uma aula do nosso programa inicial de instrução e formação, onde a gente vai falar basicamente de comboio, né? E de sinais, né? Logicamente que o assunto está inserido. Então a gente vai passando aqui rapidinho alguns slides para a gente relembrar alguns conceitos, ou firmar alguns conceitos, tá? E aí a gente vai discutir, tá bom? Então, procedimentos e regras básicas de comboio de motos. Esses procedimentos, gente, eles são usados por todos os motoclubes do mundo inteiro. Alguns têm uma característica um pouco diferente de outros, dependendo da circunstância, mas essas regras, elas acabam sendo norteadoras de todas as formações de comboio que a gente encontra em todos os clubes. Ok? Então, objetivo. Primeiro, a conscientização de grupo. Quando a gente fala conscientização de grupo, a gente está falando de quê? Primeira coisa que o camarada que faz parte de um comboio, ele precisa entender que ele não está viajando sozinho. Ok? Ele está viajando em grupo. Uma coisa é você pegar a sua moto sozinho e pegar a estrada. Outra coisa é você se deslocar com outras pessoas. Então, a primeira conscientização que você tem que ter, claro, é que você está no comboio, então você está no grupo. Você não vai viajar sozinho. Por isso que você tem que se submeter às regras do comboio para que a viagem seja a mais proveitosa e segura e abençoada possível. Tá bom? Essa conscientização de grupo vai te levar a um deslocamento de comboio que vai te proporcionar a segurança individual sua e do grupo todo, do comboio todo. Pode acreditar. Você viajar sozinho na estrada é muito mais perigoso do que você viajar no comboio. Pode acreditar nisso. Okay? No comboio, a sua segurança é bem maior do que se você viajar sozinho. E a questão da padronização. Porque, como somos um grupo, temos as necessidades do grupo durante a viagem e temos as necessidades individuais. E nós precisamos ter uma padronização disso para que o grupo todo entenda cada passo, cada parada, cada movimentação, cada situação específica de forma rápida, clara e objetiva. Por isso a gente tem uma padronização dessa viagem, desse grupo que a gente chama no motoclube de comboio. Vamos lá, vamos para a próxima, pode passar então. Vantagens de você viajar em grupo, né? Viajar em comboio. Camaradagem, amizade, né? Que é muito bacana, você está viajando com o teu irmão ali, com o teu amigo, e você tem experiências aí que você carrega pro resto da vida para contar. Muita diversão, claro, porque afinal de contas a gente precisa entender que o comboio ele tem as regras e a padronização para atingir o objetivo e para trazer segurança para o comboio. Mas ele não é uma coisa que tem que, sabe, trazer opressão. A pessoa que eu tenho que... Não, você está viajando, você está se divertindo. Você está curtindo a tua moto, na estrada. A diferença só é que você não está sozinho. Como você não está sozinho, você precisa se submeter às regras padronizadas daquele comboio. Mas a diversão você não perde. A segurança que já falamos e o apoio mútuo, né? O apoio de um para o outro. Porque uma coisa é você quebrar sozinho na estrada, ou ter uma dificuldade sozinha na estrada, outra coisa é você ter no comboio. Você ter, né? Você ter como dar apoio ao teu irmão, ou você receber apoio do teu irmão. E gente, isso é muito interessante, porque nós já tivemos até no próprio Êxodo vários exemplos de situações assim que pessoas que teoricamente tinham uma moto considerada mais inferior pela questão de marca cilindrada, ela tem uma viagem muito tranquila, o comboio todo, e já tivemos mesmo com uma Harley Davidson maravilhosa, tem problema de precisar de apoio. Então não é questão de que
só os menores ou as motos mais antigas que vão correr o risco de precisar de apoio, não. Além do que, a gente está falando de apoio mútuo em relação ao que ocorrer dentro da viagem. Mas existe também um outro tipo de apoio, que é o apoio entre os motoclubes. Okay? A gente, quando vai viajar, a gente tem uma rota, traça uma reta, né, um circuito, a gente passa por cidades, a gente tem os motoclubes que são parceiros nossos. E mesmo aqueles que não são, se nós fizermos contato com eles, vamos receber, dar apoio, como a Irmandade sempre prega, sempre vive, sempre faz. Tá bom? Então a vantagem também é você receber apoio porque você está viajando em comboio de passagem. Desvantagens. Existem desvantagens para viajar de comboio? Existe. Lentidão. Né? Ou seja, você viajar sozinha, você dita o teu ritmo, você dita a tua velocidade, a tua programação, você vai andar muito mais rápido do que você viajar com o comboio. Vai ser um pouco mais demorado, um pouco mais devagar, vai ser, mas no final das contas, na própria vivência disso, você vai perceber que as vantagens elas são muito maiores do que as desvantagens. Então é melhor demorar, chegar um pouquinho mais, é melhor viajar um pouco mais lento, mas eu tenho todas as vantagens que eu não tenho se eu viajasse sozinho. Né? Então, claro, existe a questão da lentidão. A perda da independência, que sentido? Quando você está viajando sozinho, você decide onde você vai parar, você decide se você quer parar para fotografar, se você quer parar para conhecer um rio, uma praia que você passou. Enfim, você decide, você muda o planejamento, né? Eu estava querendo chegar lá em Aracaju hoje à noite, mas cara, esse lugar aqui é tão maravilhoso, eu vou ficar por aqui mesmo, vou dormir aqui, amanhã de manhã eu chego lá. Quando você está no comboio, você não tem esse poder de decisão, porque você depende do comboio, né? A sua decisão depende do comboio. Então você tem que entender que essa perda da sua independência, do que eu decido fazer, ela é natural, ela acontece. Claro que eventuais necessidades pessoais, okay? Você precisa. Você está subindo um comboio e está viajando. Cara, deu uma perda, assim, uma vontade no banheiro fora do comum. Cara, você não vai. Você tem como sinalizar que você precisa mudar. Você precisa se violentar fisicamente, fisiologicamente, até onde for a parada para você sair desesperado do banheiro. Não. Existem, né? Essas situações todas são previstas. Mas a questão de você alterar a sua viagem, de você parar 5, 6 vezes, você parou aqui, lugar maravilhoso, tirou um monte de foto, subiu na moto, aí andou 2 km, fez uma curva, nossa, achou um lugar mais lindo ainda, aí para de novo e no comboio não é assim que funciona. Então você tem essa perda de independência. Você tem o risco potencial de veículos próximos, né? Esse risco existe quando você viaja sozinho também. Mas no comboio, provavelmente os carros vão estar muito mais próximos de nós, porque o carro não tem que ultrapassar só uma moto, né? Ele tem que ultrapassar algumas motos, porque existe um grupo de motos. Então esse risco existe. Mas se nós seguirmos as regras, a padronização do comboio, você estará em perfeita segurança sem problema nenhum. Dificilmente você vai ter problema de colidir com o carro colidir com a moto. Isso raramente acontece. Você pode perceber que é muito raro você ter uma notícia de que um carro fez boliche no comboio. Então é muito raro isso acontecer, é muito difícil mesmo, né? Porque a segurança vai estar acima de tudo. E a desvantagem, ou talvez nem tanto desvantagem assim, né? Mas para os mais agoniados é que você vai ter que ter tolerância. Isso para alguns pode parecer desvantagem. Tolerância em relação a você mesmo, né? Porque, por exemplo, você vai viajar num comboio, você tem uma moto um pouco mais potente, uma moto maior, e você está acostumado na estrada a andar 140, manter a sua velocidade de cruzeiro 140. E você vai num comboio que você tem um irmão que tem uma moto um pouco menos potente, e aquele comboio vai ter que andar 100, por exemplo, 110, ou 90, 80, enfim, uma velocidade
velocidade menor. E aí você tem que ter a tolerância de saber que você precisa viajar a 100 por hora em vez de 140, por quê? Porque tem o seu irmão ali, que a velocidade de segurança para ele, o limite ali é 100 km por hora. Então você tem que ter essa tolerância, né, de ceder algumas coisas, e você também tem que ter, saber que as pessoas terão que ser tolerantes com você também. Porque às vezes tem tanta particularidade, né? A pessoa é isso, a pessoa para no lugar, aí ela quer parar meia hora, 40 minutos, 50 minutos, ela quer fazer um monte de coisa e o comboio precisa seguir viagem. Então, essa questão da tolerância tem que ser muito bem trabalhada. Bom, requisitos, então, para uma viagem em comboio, né? Para o comboio funcionar bem. Organização e planejamento. Isso sempre acontece. Existe alguém no clube que é responsável por organizar as viagens, os deslocamentos, planejar essa viagem. Okay? Por exemplo, nós vamos ter aí nosso encontro nacional, que vai ser na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Os irmãos que forem de moto, haverá um planejamento, uma organização, qual é o percurso, onde vai parar, quantos pedágios tem, vai parar para dormir, vai parar onde, vai precisar de apoio de alguém, enfim, todo tipo de informações, né? Vai lugar para almoçar, lugar para jantar, se for o caso, enfim. Tudo isso é planejado e organizado. Se a gente seguir o planejamento e a organização, se não tiver nenhuma situação extra, né, a viagem segue tranquila naquele ritmo e a gente chega lá conforme previsto. Bom, disciplina sim, de você saber respeitar as regras padronizadas, saber obedecer, né, saber que você precisa estar pronto nos horários que foram marcados, nas concentrações do horário certo, você tem que estar pronto, enfim, você tem que estar ali, né? O comboio não pode parar por minha causa. Se cada um tiver essa consciência, o comboio não para, o comboio vai estar sempre pronto o tempo inteiro, porque você fez o que tinha que fazer, né? Por isso tem a organização do planejamento. Então, pessoal, concentração tantas horas, não vai sair tantas horas. Então, se você quer fazer mais algumas coisas antes, chega mais cedo, se programa, né? Disciplina é importante. Fundamentalmente também em relação a obedecer as regras, obedecer os sinais, obedecer mesmo, respeitar o líder do comboio, respeitar as outras pessoas, respeitar o posicionamento da moto no comboio, tudo isso, disciplina é fundamental. O respeito mútuo, né? Isso, só frisar, a gente precisa falar sobre respeito mútuo, porque é inerente à nossa identidade como clube. Habilidade de pilotagem, precisa ter uma certa habilidade. Claro que a habilidade de pilotagem você adquire pilotando, rodando. Então os irmãos, né, pode acontecer de naquele comboio, tem pessoas que tiraram a carteira recentemente. E aí a gente tem que ter um respeito a ele, tem que ter uma tolerância, a gente tem que entender, tem que ajudá-lo a adquirir, né, experiência e poder se deslocar da forma correta com o clube. Né? Isso é importante, a habilidade da pilotagem vai ser importante, né, para a segurança de todos. A confiança do grupo, né? Afinal de contas, ninguém sobe numa moto junto com outras pessoas para ir daqui do interior do Rio de Janeiro se não tiver confiança no outro. Se eu não tiver confiança com o outro cara, meu irmão, eu não vou com ele nem daqui a Lusiana, quanto mais daqui do Rio de Janeiro. Mas, né, nós temos que entender que existe o treinamento, existe a padronização, o cara está habilitado, a gente tem que ter essa confiança. A experiência do líder e do ferrolho, isso é fundamental. E a gente vai falar daqui a pouco dessas posições, né, desses caras. O líder é o primeiro lá que puxa o comboio, o ferrolho é o último. Né? Tem que ser gente experiente. Okay? E experiência em relação à movimentação de comboio, viagens de comboio. Né? Vamos pensar num comboio que não haja tanta experiência assim. Todo mundo não seja tão experiente. Então, o líder ou é o mais antigo do clube, ou é aquele que conhece o trajeto, conhece a estrada, conhece a rota, delegado pelo mais antigo do clube. Okay? Ó, eu sou o mais antigo do clube, mas essa viagem aqui eu nunca fiz. E
A Karen já está cansada de fazer essa viagem aqui. Poxa, então peraí. Karen, você vai ser o líder, você que vai puxar o comboio, porque você já sabe onde as curvas são mais perigosas, onde tem mais problemas no lado da pista, ok? Mas tem que ser alguém experiente. E o ferrolho, né? Porque o ferrolho tem umas funções muito especiais, que é a que traz a maior segurança para o comboio. Então ele tem que ser um cara experiente. Se ninguém tiver tanta experiência assim, é a hora de começar a ter experiência. Vai ter que escalar, vai ter que colocar nas posições e vai ter que ter um cuidado redobrado, né? Mas isso com certeza vai acontecer. Então, 3 regras: atenção, avaliação e a ação. Quer dizer, atenção em relação a tudo que está à nossa volta do comboio, em relação à estrada, em relação ao tempo, em relação aos outros veículos, em relação à pista, a qualidade da pista, em relação ao fluxo, em relação à pista se é mão única, se é mão dupla, em relação a todas essas questões, avaliação de todas essas informações e partir para a ação. Que atitude do comboio vai tomar? Vai tomar essa atitude aqui. Então, a gente faz isso desde o planejamento até na hora que a gente manda desligar os motores e a viagem dele. Bom? Vamos lá. Pilotando em grupo. Ó. Essa é uma foto, né, de quem está pilotando em grupo e vai aparecer uma foto de pilotando em bando. Preste atenção, você consegue perceber ali umas coisas interessantes. Aqui, nessa foto pilotando em bando, ali não é um grupo de motociclista, ali é um bando de gente em cima de uma moto andando junto. Você vê que fica muito perigoso. Se um cara sair um pouquinho para a esquerda, ele toca no outro, daqui a pouco ele volta, ele fecha o outro. E a gente já viu muito deslocamento assim, principalmente, né, aniversário de cidade. Ah, pessoal, vamos fazer um passeio motociclístico aqui em tal lugar. Aí os caras não dão informação de comboio. Ele vai aquele bando de moto, todo mundo tal, e fatalmente alguém vai levar uma queda, alguém tem um tipo de problema. Você já vê que na posição de comboio, pilotando em grupo, já é uma coisa mais formalizada, existem posicionamentos, né? E isso é fundamental para a segurança. É assim que a gente se desloca, é assim que vai ser o tempo todo. Nesse caso aqui dessa foto, esse último cara aqui é o ferrolho, né? E esse primeiro cara lá na frente, lá, ele é o líder desse comboio. Esse comboio está com 2, 4, 6, 8, 10 motos. Ok? Vamos para frente. Então vamos partir para o comboio. Antes do passeio, no dia do passeio, formação, preste atenção, abastecimento, organização do comboio e a linguagem universal é o que a gente vai falar aí. Vamos lá. Ó, aqui está um exemplo da maneira de andarmos juntos em grupo na estrada. Então você vê, ali tem o líder, uma informação já importante para o líder. O líder, ele mantém sempre a faixa da direita, o comboio na faixa da direita, e ele, a posição dele é sempre do lado esquerdo dessa faixa. Ok? O líder não anda aqui, na posição desse cara aqui. O líder anda aqui, beirando essa faixa intermitente pontilhada. Ok? E essa questão é, claro que a gente se acostuma com essa posição, mas o ideal é que esse cara aqui guarde 2 segundos de distância desse. Consequentemente, 1 segundo de distância desse. Essa é a posição alternada, né? 1, 2, 3, 4 e assim vai. 5, 6, 7, assim vai. É muito importante, gente, que essa distância aqui seja mantida, esse tempo aqui de 2 segundos, ou, para a gente visualizar melhor, como é que a gente faz? Esse camarada aqui, da moto vermelha, ele tem que manter a posição dele, a distância dele, desse cara e desse aqui. Principalmente desse que é o que está na mesma reta dele, ok? Qual a distância que eu vou manter desse cara? A distância que eu vou manter é exatamente a distância suficiente desse aqui, que eu olhe no retrovisor desse cara e enxergue a cara dele. Essa é a distância correta. Ok? Você sabe que você está na posição certa do comboio quando eu estou na moto vermelha aqui. Quando eu estou andando e eu olho para aquela moto amarela ali, eu estou olhando no retrovisor dele e estou vendo ele, o piloto. Consequentemente, quando ele olha no retrovisor e me vê, nós estamos na posição correta. Quando eu olho no meu retrovisor esquerdo,
esquerdo aqui, eu tenho que enxergar aquele cara que está ali. Essa é a posição correta. E a gente tem que ter muito cuidado para manter essa posição. Essa posição, se a gente mantiver velocidade constante, se você se preocupar em mantiver sempre essa visualização, eu estou tomando conta do cara que está lá na frente, no comboio. Mas a minha distância eu estou balizando por esse aqui. Se eu tiver sempre esse cuidado, eu vou viajar aqui a velocidade constante o tempo inteiro que precisar, nunca vou ter perigo nenhum, porque eu estou protegido da distância correta. Se o comboio precisar parar, eu vou ter tempo suficiente para frear, né, para não ter problema. O que a gente não pode deixar acontecer é abrir esse espaço. Então, pessoal, quando vocês estiverem no comboio, que vocês olharem para aquele cara dali, se você estiver aqui, né? Se você estiver do lado de cada pista, você vai olhar para aquele de lá. Se você olhar no retrovisor do cara e não estiver enxergando o cara, você está na posição errada. Encosta mais até você enxergar o rosto dele. Você vai ver, né, o reflexo do rosto dele, ok? A gente teve agora um deslocamento aí, numa ação social que a gente fez a última aí, a gente observou um monte de vacilo nesse sentido. Sabe quando a gente percebe que houve vacilo? Quando a gente olha que um carro entrou no meio do comboio. Se a gente mantiver isso aqui, gente, nenhum carro entra no meio do comboio. Pode estar a pista movimentadíssima. Eles sempre vão ficar atrás do comboio, na frente ou do lado, da pista de lá. Mas no meio do comboio não entra nunca. Porque nessa distância aqui, o carro não consegue embicar aqui e entrar. Porque ele sabe que se ele embicar aqui, ele vai pegar esse cara aqui ou vai fechar esse. Enfim. Mas se esse cara aqui atrasar demais, o cara vem aqui, passa o comboio e entra aqui no meio. Aí quando a gente permite que o carro entre no meio do comboio, a gente está colocando em risco a nossa vida, a vida do comboio. Tá certo? Então a gente observou isso aí no deslocamento lá dessa última ação social nossa. Teve muito erro nisso aí. Volte e meia de um monte de carro entrando no meio do nosso comboio. Mas por que entrou? Porque o pessoal está distanciando muito. Certo? Então a gente tem que ter cuidado. Você não vai conseguir marcar esses 2 segundos. Né? Aqui é para você ter ideia do padrão. Se você observar essa visualização que eu estou falando, consequentemente esse treino vai estar sendo observado também, respeitado. Beleza? Então vamos lá. Volta aí. Ó, isso aqui nunca, tá, gente? Olha só, o que acontece? Vamos dar uma possibilidade disso aqui ter acontecido. Você percebe que esse cara aqui, ele está na posição correta em relação a isso, ok? O deslocamento está acontecendo para cá. Certo? Agora, esse cara aqui, ele está errado em relação a esse. Ou esse errado em relação a quê? Na foto aqui, é mais correto a gente dizer que esse aqui que errou. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, a gente se baseando por esse está na posição correta. Esse cara tinha que estar mais aqui. O que acontece? Às vezes o comboio dá uma diminuída de velocidade e o cara lá fica agoniado, e aí para fazer pressão no outro aqui, aí ele encosta. Aí isso aqui é perigoso, porque se tocar aqui já era. E a gente tem que lembrar o seguinte: se tem mais motos aqui atrás, se esses caras aqui caírem, aí vira boliche. Porque aí vai derrubar um monte de gente para trás. Porque as motos vão cair, vão deitar na pista, vão espalhar, o comboio dificilmente vai ter condição de sair. Aí começa a cair, cai mais um, cai mais outro, aí pronto, fechou a pista toda. Aí ninguém passa mais, vai todo mundo caindo. Ok? Então, gente, a gente não pode, tem que manter. Se eu estou aqui nessa posição, aquele cara está ali, e aquele cara abriu espaço demais lá, não importa o erro dele, eu não posso errar em cima do erro dele, eu tenho que manter minha posição aqui com o erro dele. Ok? Aí o líder vai ver que alguém abriu demais. Ou o anjo vai ver e vai sinalizar para corrigir. O que não pode é eu estou vendo que esse cara aqui, vou e passo esse cara para poder mostrar para ele que tem que andar mais rápido. Não posso fazer isso. Não se deve fazer isso. Bom, gente, no comboio, você foi escalado em uma posição no comboio, na moto, você nunca passa na frente. Você respeita sempre na frente. Ah, mas os caras estão indo embora. Alguém que tem essa função vai enxergar isso, vai resolver.
Se for o caso, vai mandar parar o comboio todinho e falar, ó, meu irmão, você precisa andar na posição correta, você está complicando, ok? O que não pode é eu querer dar o meu jeito, porque se a pessoa, gente, no comboio tem 10 motos, cada um quer resolver de um jeito, a confusão, e aí os acidentes acontecem, tá bom? Então olha só que bacana, formação do comboio intercalado, estão viajando para cá, aqui tem um carro, o líder, 2, 3, 4, 5, ferrolho. Então você for escalado na posição 3, você é a moto 3 sempre no comboio. A não ser que em alguma parada o líder mude você de posição. Andando, deslocando, você sempre vai ser a 3, você nunca vai passar o 2. E não será passado pelo 4 nunca também. Ok? O líder e o ferrolho. Ok? A gente vai falar desses caras daqui a pouco. Ó. Tá vendo ali? Posição correta. Né? Nós já vimos isso. Esse cara aqui, se a gente vai ensinar a moto, olhar nesse retrovisor aqui, ele vai enxergar o cara. Esse aqui vai olhar aqui, vai enxergar ele. Ele vai olhar aqui, vai enxergar esse. Esse vai olhar esse, vai enxergar esse. E assim, tá todo mundo na posição correta. Ok? Vamos pra frente. Ó, tá aí, ó, um comboiozinho de 4 motos. Pequeno, mas corretamente. Se deslocando pela esquerda, provavelmente eles vieram e ultrapassaram esses carros aqui. Ok? Ou não, ou às vezes essa pista aqui pode ser que do lado direito aqui tenha muita ondulação, muito buraco, então o comboio vai andar na esquerda, né, para não ficar passando por trepidação o tempo todo. Mas o comboio aqui está arrumadinho, certinho. Bom, esse cara é o líder e o último lá é o ferrolho. Então, comboio, 4 motos, é comboio do mesmo jeito. Tem que seguir as mesmas regras, tudo bonitinho, para você não ter nenhum tipo de problema, ok? Vamos lá. Isso aqui a gente chama de fila única. Em alguns momentos na pista há a necessidade de se fazer uma formação de fila única. E aí é um atrás do outro mesmo, mas já não é intercalado. Vem aquela posição na direção do líder, né? Se o líder fizer fila única margeando à esquerda, todo mundo atrás dele. Se ele fizer margeando à direita, todo mundo atrás dele. O único cara que fica um pouco fora da fila indiana é o ferrolho. Por quê? Né? Porque ele vai ficar observando alguma possível sinalização que o líder vai fazer lá na frente. Tá bom? Então, essa é a fila única que a gente usa de vez em quando. Aí, a fila indiana, a fila única, no deslocamento. Né? Esse é o líder e o ferrolho lá atrás lá. Por que eu não estou vendo uma razão ali para ter fila indiana, fila única? Você não tem que fazer esse tipo de avaliação, de julgamento. Isso compete ao líder. Ok? Aqui, lembra daquela brincadeira que tudo que os sobreviventes mandavam faremos todos, se não fizer ganharemos bolos? Nós antigos aí com essa brincadeira. Comboio é a mesma coisa. O líder que manda no comboio, em termos de deslocamento, o que ele vai fazer e tal. E aí a gente tem que seguir aquilo que o líder está fazendo, ok? Então vamos lá, algumas definições. Concentração, o local previamente escolhido e divulgado para a reunião dos motociclistas antes de cada deslocamento conjunto. Né? A gente vai para algum lugar, a concentração vai ser em tal lugar. O líder é o responsável pelo grupo durante o deslocamento conjunto, preferencialmente o presidente, ou, no caso das regionais, né, das filiais, o diretor. Preferencialmente, mas observe que é preferencialmente, não é obrigatório. O líder deve ser um motociclista que conhece bem os sinais para as viagens de moto e precisa conhecer bem o percurso. Claro que, aquilo que eu falei antes, se uma pessoa conhece melhor o percurso à pista, então ela é mais indicada para levar o comboio, liderar o comboio. Mas se ela não tem tanta segurança nos sinais, ela não pode liderar o comboio. Porque se ela não sabe sinalizar para o comboio as atitudes que vão ser tomadas, o comboio vai passar perto, ok? Grupo de motocicletas se deslocando em conjunto, chamado de comboio. O anjo, né? Ou passador, em alguns lugares chamam de capitão da estrada, né? Ou em alguns lugares também o capitão da estrada é o líder
o road captain, que eles chamam, tá? O cara que puxa. Mas a figura do anjo, o que é o anjo? É um motociclista que fica livre no comboio para organizar, chamar a atenção ou sinalizar para o líder. Preste atenção, ele fica livre no comboio. Não significa que ele fique fora do comboio. Faz parte do comboio. Ok? Geralmente, o anjo é a penúltima moto, ou seja, é a moto na frente do ferrolho. Geralmente. Por quê? Porque ele precisa sinalizar, enxergar todo o comboio, para ele ter a necessidade de fazer alguma sinalização do deslocamento. Então, normalmente, o anjo é aquele cara que ele tem autorização, dado alguma circunstância que ele enxergou, ele sai do comboio, faz o sinal do ferrolho, ele sai do comboio e ele vai lá do líder, faz o sinal, porque às vezes o líder não está conseguindo ver o que está lá atrás, né? A gente vai citar alguns exemplos aqui mais para frente, na hora dos sinais. Ou então ele está vendo que aquela moto 5 está muito distante, está deixando muito espaço, está entrando carro toda hora. Ele sai, ele pode sair, vai no comboio, o comboio está viajando, ele vai lá do lado do cara do 5 e faz sinal para o cara, para observar a distância, ok? Para não deixar o carro entrar, e volta para a posição dele, certo? Então o anjo é esse cara que, havendo necessidade, ele sai para tomar ações durante a viagem sem que o comboio pare, o comboio está acontecendo. E o ferrolho, que é também chamado de serra-fila, né? Fecha-fila, depende da região, ele é o último motociclista do pelotão. Quando o pelotão é pequeno, quando o comboio é pequeno, pode não haver necessidade de escalar uma pessoa para ser anjo. O próprio ferrolho pode assumir essa função de anjo também. Okay? No comboio maior, é importante que tenha as duas pessoas, as duas funções. Porque o ferrolho tem as funções dele de segurança. E aí é importante ter outro cara para ser um anjo. Mas no comboio menor, ou se não tiver pessoas experientes para fazer essa função, o ferrolho pode assumir as duas funções. Okay? Viagem, né? Deslocamento, ok? Para um destino distante. Passeio, deslocamento para uma localidade próxima, uma atividade recreativa ou festiva. Né? Então, vamos sair daqui e vamos ao outlet. Isso não é viagem, isso é um passeio. Okay? O EPI, né, equipamento de proteção individual, constituído de capacete, calçado, luvas, vestimenta adequado ao deslocamento. É sempre importante no comboio você andar bem equipado, questão de segurança individual sua, né? Muito importante isso, mesmo que esteja calor, não importa. E para a tua segurança no comboio também. Vistoria é a verificação das condições de segurança realizada pelo líder na concentração antes de cada deslocamento. O comboio vai sair, uma das funções do líder é olhar equipamentos de todo mundo, perguntar, você vai viajar de chinelo por quê? Você vai botar a bota antes da gente sair? Não vou, é porque a bota veio do carro ali, mas eu vou lá, então tá bom. Ele tem que tomar conta aí, não pode sair no comboio sabendo que tem uma pessoa de chinelo que... Não existe isso. Ele tem que olhar as condições da moto, ele tem que ver e tá falando, teu pneu tá vazio, cara. Tem uma calibrada aí que tá meio complicado. Tua moto tá pingando óleo, tem que dar essa passada de olho, essa vistoria. Convidado é um motociclista que não é membro do clube, que fala um deslocamento conosco, pilotando uma motocicleta. Vou pegar um exemplo aqui, o Firmino está aqui visitando a gente. Se a gente fosse fazer aqui um deslocamento ou viagem, né, o Firmino pode ir com a gente porque ele não é do clube, não anda no nosso comboio. Não, pode participar sim. Aí compete a quem? Compete ao líder ou alguém designado pelo líder passar as informações básicas para ele em relação ao comboio, se ele nunca tiver viajado com comboio. Se ele já tiver viajado, ele já viajou em comboio, ele foi do motoclube XYZ, precisa não. Precisa sim. Porque a gente não sabe se os sinais que são feitos aqui são os mesmos que são feitos no XYZ. Existem alguns sinais que são universais, mas existem clubes por aí que inventam seus próprios sinais. Então vai que o nosso sinal, o sinal lá do clube dele é um sinal só o clube dele faz. Na hora que ele vier para cá e a gente fizer um sinal e ele não vai entender, vai ficar complicado. Bom? Bom motociclista não é aquele que sabe sair de situações difíceis.
Bom motociclista é aquele que não entra na caixa. Ah, eu sou safo, eu sei sair de uma situação difícil. Não. Isso é bom, você nem entra na situação difícil. Ok? Algumas orientações. Todo deslocamento deverá ter ampla divulgação do local da concentração. Os participantes deverão comparecer 30 minutos antes, né, dessa vistoria que nós falamos. 2. Os convidados deverão receber previamente cópia das normas de segurança adotadas pelo motoclube. Na verdade, essas cópias das normas elas já são estudadas nos cursos nossos. Na verdade, todo membro do clube ele já tem, né, essas informações, tá, de segurança. Deverá ser feita uma vistoria formal das condições de segurança do motociclista. Só clicar de novo aqui. Aí. Deverá ser feita uma vistoria formal das condições de segurança do motociclista da moto, antes de cada passeio viário feita pelo líder, daquele que a gente acabou de falar. Bom, não é recomendável o uso de capacetes abertos e bermudas em passeios fora do perímetro urbano. Ok? Então, nós vamos sair daqui para ir ali na Rota 60 tomar um café. Pode ir de bermuda? Pode. Não há nenhum tipo de problema. Tá? O ideal sempre é que a gente esteja sempre de calça. Por várias razões. Até porque se você levar um tombo, a calça vai te proteger um pouco mais do que se ficar, você está só de bermuda. Mas um deslocamento daqui ali, nós vamos sair daqui, vamos lá na casa do Firmino visitar ele lá em Sobradinho. Vamos fazer um comboio aqui, vamos lá visitar ele. Podemos de bermuda? Podemos, problema nenhum. Estamos no perímetro urbano, problema nenhum. Agora, uma viagem, aí não. Tá? Calça. E capacete aberto, né, gente? Capacete aberto também não é recomendável. Viagens, a não ser que seja no perímetro urbano. E mesmo no perímetro urbano, capacetes abertos que tenham a licença do Inmetro, né? Que sejam vistoriados para poder usar. Bom, a determinação da rota, da posição de cada do comboio, do anjo, do ferrolho, deverá ser feita pelo líder do grupo, na concentração ou mesmo anteriormente no planejamento de cada deslocamento. Então, no comboio, né, é o líder que tem essa responsabilidade, essa autoridade. Então, eu quero ir atrás do fulano. Você vai onde o líder determinar para você. E a gente precisa lembrar daqueles valores, né? Paciência, temperança, a gente tem que saber que está viajando em grupo, né? E geralmente o líder coloca na posição par aqueles que têm menos experiência. Okay? Então, a moto 2, a 4, a 6, a 8 são os que têm menos experiência. Por isso eles estarão mais próximos do acostamento, né? E não estarão no meio da pista aqui, né? Para terem maiores seguranças. Bom? Mas o líder que designa isso. Deverão ser planejadas as paradas para reabastecimento com uma distância percorrida limitada a 150 km, com a previsão para refeições e uso de sanitários. Ok? E aí, gente, aqui é o seguinte, ó, recomendação importante. Parou para abastecer, todo mundo abastece. Enche o tanque full time. Ok? Eu não preciso abastecer porque minha moto é econômica e ainda tem mais de meio tanque. Querido, se o comboio parou para abastecer, completa o tanque da sua moto. Porque você não sabe o que te espera para frente na viagem. Às vezes acontece uma situação de uma moto quebrar num lugar desse aí, que você às vezes para conseguir um socorro, você tem que voltar 200 km, 180 km. Você vai precisar de gasolina para voltar e depois para ir lá de novo onde está a moto. Então às vezes você, né, isso acontece de repente. Então quanto mais tanque cheio você tiver, melhor. Então para com esse, né, existe um vício em relação a alguns motociclistas que é assim, o cara olha, eu não vou abastecer não. Então estou legal. Cara, completa esse tanque aí. E aí daqui a pouco, aquele posto que a gente estava esperando lá, que a gente planejou, lá naquela cidadezinha, aquele posto está fechado para a reforma. Ninguém sabe. Aí o próximo posto, não, meu irmão, o próximo posto é 100 km para frente. Aí o cara, eu 100 km não dou conta não. Não dou conta por quê? Se você tivesse abastecido lá, você não dá conta. Ok, gente? Então isso aqui é muito importante, tá? O comboio deve seguir um líder que é responsável por cumprir a rota, as paradas e limites de velocidade pré-determinadas para o percurso.
limites de velocidade pré-determinados para o percurso. Geralmente, o comboio viaja na velocidade da menor moto, que é de cilindrada, ou do menor limite de viagem de segurança de 1 metro. Vou explicar melhor isso. Nós estamos viajando aqui com um monte de moto, 850, 1500, 1200, tal. E tem um irmão nosso que está com uma 250. Uma 250 anda bem, mas uma 250 no meio de motos grandonas, se for estabelecido um limite de velocidade maior, ela vai forçar um pouco mais para acompanhar o comboio, ele vai acabar estragando a moto. Então, a gente regula a velocidade por essa de 250, ok? Às vezes não, às vezes o cara está com 250 anda bem pra caramba. Mas o cara que está numa 800, ele não tem tanta segurança assim. O negócio dele, cara, ó, se passar de 100 para mim fica complicado. Então a gente tem que fazer a viagem em relação àquele irmãozinho lá nos 100 km por hora para ter segurança. Beleza? Tá? Aí não tem. Gente, a mim não falou ainda não, acho que nem tem, mas qual é o limite máximo de motos no comboio? Não existe. Não existe. Mas o ideal é que o comboio tenha 10 motos no máximo. De 10 a 12 no máximo. É ruim você ter um comboio com 22 motos, 23, né? 18 motos. Se você tem 18 motos, é melhor organizar 2 comboios de 9 do que fazer um comboio só de 18. Ok? O líder é responsável por iniciar a sinalização manual de condução, que deve ser respeitada sucessivamente pelos componentes. Respeitada e repetida, né? Na verdade a palavra é repetida. E a gente observa também algumas situações. Tem gente que não repete sinais. Pô, mas para que eu tenho que repetir sinal se eu já vi? Você tem que repetir por causa do terreno de trás. Se você tem um comboio com 10 motos, gente, o líder faz um sinal, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, acho que dá para ver legal, mas o 7 já não vê, o 8 lá já não vê mais. Ele só vai ver porque os outros estão repetindo o sinal. Por isso que tem que repetir o sinal, certo? Para poder saber exatamente o que o líder comandou. Tá? O comboio deve se deslocar em posição alternada, onde nenhuma motocicleta deve ficar fora, ficar ao lado ou imediatamente atrás da outra, como a gente já explicou, a não ser fila indiana, quando for sinalizado para isso. Tá bom? Em caso de necessidade de reabastecimento não programado durante o deslocamento, o motociclista deverá fazer a sinalização prevista. A gente vai mostrar como é. O importante aqui, às vezes o cara até abasteceu, mas acontece que durante o deslocamento houve um problema na mangueira lá, na bomba, e está vazando. Começou a vazar. O cara começou a perder combustível. E não está vendo o vazamento, não está percebendo. Às vezes o cara de trás vê, ou às vezes o vazamento é muito devagar, e aí a gasolina evapora rápido, então não consegue nem ver que está vazando, não está saindo aquela corrente de águas. Mas o cara vê que a marcação do tanque dele começa a baixar muito rápido. E o cara fala, caraca, meu irmão, eu tenho que ver a gasolina e foi embora. Aí ele precisa fazer o sinal que ele tem que reabastecer. E aí vamos olhar, parou, ver se tem algum vazamento, alguma coisa aí vai detectar que está com problema do carro. Okay? Pode acontecer por isso, ou por aquela insanidade do cara de minha moto está legal, não vai abastecer não. Aí rola, chega lá na frente, o cara fica fazendo sinal de reabastecimento para desesperar. Entende? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Bom, em viagens, a velocidade de cruzeiro deve ser compatível com os padrões legais da rodovia, onde mesmo sob condições climáticas de pavimento e viagem devem ser condizentes à via. Isso está na lei de trânsito. É óbvio. Em caso de chuva, a velocidade máxima deverá ser sempre limitada à segurança do comboio, e sempre menor conforme as condições climáticas e da pavimentação, que assim exigir. Lembre-se que seu irmão pode não ter a mesma habilidade ou confiança de quem está liderando. Às vezes começa a chover, está chovendo, e o cara tem medo de andar na chuva, de fazer uma curva na chuva. Essas coisas têm que todas ser consideradas. Com certeza a velocidade da chuva vai ser menor do que a pista seca. No período urbano e na cidade deverá seguir os limites legais das ruas e avenidas, é o que
que a gente faz sempre. Por que é importante falar isso aqui, gente? Parece que vai chover molhado. Mas quem anda de moto sabe que se você vai andar aqui pelo Recanto das Enas aqui, você vai pegar a pista ali, vem o pardal, se você passar no meio da faixa assim, ó, o pardal não te pega. Aí o pardal é de 60, o cara passa a 90. Porque está com pressa, precisa ir embora. Né? Você pode perceber todo motoboy, todo cara na hora que vai, né? O cara vem, na hora que vai chegar para o pardal, ele joga em cima da faixa, passa em cima da faixa. Por quê? Porque ali não multa. O radar não pega. Por que ele não pega? Porque o radar, quando multa um veículo, carro, moto, seja o que for, ele tem que identificar se foi na faixa da esquerda, se foi na faixa da direita, onde foi. E aí o sensor em cima da faixa que divide as duas não existe. Okay? Por isso a galera passa ali, né? Como se fosse ali no corredor. Né? Mas a gente tem que observar que no comboio, né, o líder não vai fazer sinal para a galera para meter vê o pardal aí, ó. Aqui, ó, tem que ser aqui, ó. Não existe isso, ok? É diferente de dentro do perímetro urbano o líder sinalizar para uma fila indiana, onde o fluxo está parado, para o comboio passar no corredor. É diferente, isso pode fazer. O que não pode é o cara, vai ver o pardal, aí já faz o sinal, né? Papai, vai todo mundo em cima aqui. Aí se o cara passar um pouquinho para o lado, tomou a multa. Já é. Aí o cara vai processar o público porque tomou a multa por causa do público. Bom, gente, então as velocidades poderão ser maiores em situações de ultrapassagem ou quando a segurança recomendar a aceleração. Com certeza absoluta, tá, gente? Na ultrapassagem, principalmente. E aí a gente vai ter imagens aí que a gente vai chamar a atenção para algumas coisas. Cada componente do comboio deve estar atento à eventual parada do motociclista que vem imediatamente atrás de si. É como se você está viajando em comboio, você está vigiando esse cara aqui da sua frente, se você estiver aqui, ou se você estiver na posição de lá, vigiando o cara da sua frente, até porque você tem que saber a distância que você tem que manter, mas você também tem que ficar de olho no cara que está atrás de você. Claro que se o cara que está atrás de você ficar, você não vai parar para ir atrás do cara, não. Porque isso é função do ferrolho. Ok? A não ser que seja o ferrolho. O ferrolho deu pânico, o cara... O cara, aí, cara, cadê o ferrolho? Aí o cara, o último, vai lá, avisa o líder para parar, faz uma função de anjo ali, né, para avisar o líder para parar o comboio, porque é o ferrolho. E aí, vamos ver o que aconteceu. Mas é muito comum a gente ver problemas em comboio, por quê? Porque o comboio tem 10 motos. Aí os caras ficaram para trás, os dois últimos ficaram para trás, aí 4 motos resolveram também ficar para trás para esperar o aí, né? Complicou. Não é assim que deve ser agido com o outro, certo? Se há necessidade de parar, tem que fazer essa informação chegar no líder, para o líder comandar a parada do comboio. Ok? Ok. O comboio deve deslocar-se pela pista da direita ou pela central quando houver mais de 2 pistas em uma mesma direção. Né? A pista da esquerda, preferencialmente, para ultrapassagens. Né? A não ser em caso de a pista for ruim, momentaneamente, durante um tempo, o comboio se deslocar por aqui. Ou tem muitos caminhões nessa faixa da direita e tem um subidão aqui, nós estamos aqui no interior da Bahia, nosso negócio aqui vai subir uma serra aqui, aquele monte de caminhão, nós vamos até o comboio da esquerda então, sem problema nenhum. Mas preferencialmente na direita ou na pista central se tiverem 3. Isso eu já falei, né? A ordem das motocicletas não pode ser alternada livremente. Você não pode, vou mudar. Você vai mudar, você vai ficar onde você foi colocado. Porque se você foi colocado naquela posição, existe uma razão para você ter ficado ali. Ok? Legal. O comboio deve deslocar-se de forma compacta, sem prejuízo da distância mínima de segurança entre as mãos. Ok? Compacto. Naquela posição que nós falamos. Não importa se o comboio está andando a 120 ou se ele está andando a 60. A minha distância das outras motos tem que ser a mesma. Sempre o mesmo. O ferrolho, né, o anjo, é responsável por observar o comportamento geral do pelotão e dos veículos que vêm atrás de si, porque também vem os carros de apoio, caso aqui da carro. Né? Então, o ferrolho ele é obrigado a prestar atenção nos carros de atrás também. Ok? E ele não pode simplesmente deixar o comboio embora e ele tem que segurar para que o líder perceba que o ferrolho está ficando para trás,
Para quê? O líder poder diminuir a velocidade do comboio até que haja, né, uma recomposição dos carros. Ok? Ou seja, gente, parece que não, mas carro de apoio faz parte do comboio. Okay? Cada motociclista que fizer uma ultrapassagem de veículo deverá adiantar-se do mesmo com espaço suficiente para que o próximo a ultrapassar tenha espaço para se colocar. Não sei se aqui tem uma foto. Não.